Boa tarde a todos. Obrigado por vocês terem vindo para ajudar a fazer força aqui para a reflexão ser bem límpida, grandiosa, cheia de propósitos e que a energia positiva e a vontade de querer viver bem seja o que nos move para construir uma sociedade melhor, onde cada pedacinho da gente faz o todo. Na gratidão, então, da gente ter podido vir, destinar esse dia lindo que está de primavera, hoje, a gente agradece a Deus, agradece as pernas que nos trouxeram, agradece a capacidade de compreender também, de vir aqui, refletir, pensar, repensar a vida, a gente se perguntar o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo a minha vida. Mas esse repensar que não seja motivo da gente se botar para baixo, não. Que seja um motivo de dizer assim, ó Deus, espiritualidade amiga, todos os benfeitores que estão aqui nessa casa, ajudem-me. Eu que sou imperfeito, trago apenas boa vontade de melhorar, mas grande parte das vezes falho. E não é, digamos, exclusivo de um ou outro. Quem está aqui, encarnado na Terra, está exatamente na mesma condição. Ora uma vez, ora outra, todos damos as nossas balançadas. Mas, agora que estamos aqui hoje, vamos destinar esse momento assim de colocar o nosso coração numa prece agora que vai nos unir, entregando a Deus, entregando a espiritualidade que cuida dessa casa, entregando exatamente ao nosso irmão Jesus Cristo, ao manto de Maria que nos abraça e nos acolhe, dizendo assim: ofereço-te meu coração, mesmo com tanta imperfeição, mas que a luz que eu venho buscar, que a minha conduta seja a luz para os meus passos, para que eu possa ser cada vez melhor e, por consequência, possa tornar este mundo melhor. Então, que o nosso encontro seja um encontro de paz, de alegria e de fortalecimento. Que assim seja. Hoje o tema deve ser bem comum a muita gente, né? Espíritas em famílias não espíritas. Eu sou um caso, eu sou a única espírita na minha casa. Meu marido não é, meus filhos não são, mas isso mais ou menos há uns 15 anos atrás, que eu conheci a doutrina espírita. O lado bom é que eu não sou impossibilitada de ser espírita, então já estou contente. E também, além de, então, da gente ter assim, esse espaço que nos dá na convivência, a gente aprende a respeitar, ser respeitado, não exigir que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja, mas a gente vai percebendo que a nossa conduta vai frutificando mesmo pelas beiradas. Então é isso que faz com que a gente não desanime. E deve de ser o caso de muita gente aqui, igual a mim, feliz daquele que tem a família toda espírita, a família que todos podem, juntos, feliz daquele. Mas se não for assim, também não está ruim, porque a gente tem liberdade de ir e vir, poder fazer o credo da gente e fazer a nossa conexão com Deus. Já está bom, né? Tem coisa pior nesse mundo. Então, o livro que vai orientar esse tema hoje é o livro Estude e Viva.
é um livro que no capítulo 38, ele vai abordar alguns assuntos que certamente são assuntos vivos na vida da gente. Dessa dificuldade também, né? De muitas vezes decidirmos ser espírita. Tem uma palestra do Raul Teixeira que ele diz: espírita não é para quem quer, é para quem pode e consegue ser. Pelo verdadeiro propósito de querer ser um espírita cristão. Espírita, aquele que segue o Evangelho de Jesus. Esse livro, então, é um livro de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando Valdo Vieira ainda escrevia com o Chico, né? E ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Então é um livro muito bonito, ele aborda muitas questões da vida da gente. O que a gente vai conversar aqui hoje não é pelo fato de sermos muitas vezes solitários dentro de nossas famílias que a gente vai gastar o nosso tempo, tanto aqui de reflexão como de comportamento, em julgar o outro. O outro é o outro. Ele é diretor da vida dele. Aqui hoje vai ser nós. Como é que eu estou desempenhando a tarefa desse comprometimento que eu resolvi, eu falo nós, né? Assumir quando eu decido ser espírita. É uma decisão forte, ela tem que ser bem tomada, né? Então nós vamos falar do nosso dever e assim a gente se fortalece para não declinar, para não desistir, para não se apequenar diante das dificuldades. Então é muito frequente que numa família apenas um seja espírita. Penso eu, tento analisar, digo fazendo estudo do meu caso, eu acho que talvez seja o mais necessitado, aquele mais comprometido, seja nos débitos, ou seja até na prova de vida que a gente veio comprometido para ajudar a conduzir também a família. Só Deus sabe. Então a gente pode ser muitas vezes o maior devedor e aquele mais comprometido em tentar ajudar os outros também. Isso, então, ser um espírita solitário, muitas vezes, pode ser até causa de desentendimentos. E a gente tem que se alertar para isso, para a gente não fomentar isso. Esse é o X da questão. A gente muitas vezes fica triste pela incompreensão daqueles que não nos compreendem, né? Muitas vezes debocham, chacoteiam com a gente. Tudo tem. Então, para a gente não desistir, se fortalecer, que a gente vai falar sobre isso. E aí tem um trechinho aqui desse capítulo 38 que ele diz assim: frequentemente, aqueles que estão nessa prova, então aqueles que decidem ser espíritas, recorrem ao mundo espiritual pedindo orientação. Deus, dai-me força, né? A gente faz isso. Suspiram por ambientes que lhe seja próprio aos ideais. Claro que todo mundo gostaria que tudo fosse perfeito na casa da gente, mas qual casa que é? Querem afetos que lhe incentivem as realizações. A gente gostaria. Muitos deles entram em dúvida, balançando o coração entre anseio de fuga e acatamento do dever. Então, quando a gente entra em conflitos, muitas vezes em dúvidas, em questionamentos da família, na família ou nos grupos, né, familiares e tudo mais, a gente se pergunta: mas será que eu estou no caminho certo, Senhor? Me dá uma luz. E tem pessoas, então, que muitas vezes um pouco menos decididas até declinam e acabam abandonando. Um caso que vai acontecer, já aconteceu muitas vezes comigo e com certeza acontece para vocês também. É o caso da hora do culto do Evangelho no lar. Pois não,
pode contar que naquela hora que a gente está sozinho, solitário, fazendo evangelho, porque ninguém quer fazer junto com a gente, chega a visita. E aí? Muitas e muitas vezes já me aconteceu, e dentro da doutrina espírita que a gente tem essa orientação, então, né, dos benfeitores que nos dizem, eles dizem o seguinte: comunique as suas visitas que você tem um compromisso com uma outra visita espiritual. E é verdade, gente. No dia certo, na hora certa, pelo menos 2 benfeitores virão a nos visitar, a acolher a nossa oração. Vocês já imaginaram se bater a porta na cara de uma visita encarnada é feio? Imagina fazer isso com uma visita lá do mundo espiritual que vem querer te ajudar. Olha que coragem que a gente... Aonde que eu vou achar coragem para isso? Então a gente tem que dizer para a visita encarnada: olha, não me leva a mal, mas todo dia tal, domingo, às 8 da noite, enfim, a hora que for, eu tenho esse compromisso espiritual. Eu leio o evangelho, eu estudo, eu medito o evangelho, dura 15, 20, 30 minutos, comente enquanto for, e logo depois eu voltarei. Se vocês quiserem vir comigo, ou nós podemos fazer juntos, então a orientação é comunicar que a gente vai fazer, explicar com calma e convidar para a pessoa vir junto contigo. Inclusive os familiares que ficam reticentes, que também muitas vezes não querem. A gente sempre convida, incansavelmente convida. Já me aconteceu muitas vezes isso, muitas vezes aconteceu, e eu vi uma vez de uma pessoa que me disse assim, depois quando eu voltei do evangelho, ela disse assim: sabe que eu admiro isso, de ter esse compromisso espiritual? Foi uma situação que eu vivi, e ele disse assim: no fundo eu tenho, vamos dizer, uma certa inveja desse comprometimento espiritual. Já aconteceu. Então é importante que a gente saiba, e a gente saiba do compromisso que a gente tem. Um outro caso que acontece, com certeza acontece com vocês, já aconteceu infinitas vezes comigo, com certeza com vocês também, é quando a gente falha em alguma coisa no dia a dia, né? O que é claro, tem que ficar sempre claro, mesmo que seja difícil deles compreender, os familiares compreenderem, é que o espírita não é um ente perfeito. Não é perfeito de jeito, é o mais devedor, quiçá, né? Mas que a gente tem o propósito de querer melhorar. Porque a primeira coisa que as pessoas que não nos compreendem dizem: mas tu não é espírita? Se desequilibrou, aí foi. Mas tu não é espírita? Sim, eu sou espírita aqui, ó, lutando para dar conta do meu propósito. Mas eu sou imperfeito. Caio mais do que ando para frente e vou uns passos para trás. Devagar, isso vai cessando. Devagar. Depende como você argumenta depois. Então, devagar isso vai terminando. Podem observar que vai acontecer isso. No começo, quando decidimos ser espíritas à base do Evangelho de Cristo, é comum sofrermos críticas pelo desconhecimento dos outros, né? Mas o que se percebe é que com o tempo as coisas vão mudando. Observem, vão mudando. Como? As pessoas vão percebendo que tu está fazendo um esforço gigante para ser melhor. Tu começa a ter argumentos, se a pessoa usa de estudar, assistir palestras, tem vídeos, infinitos vídeos em YouTube, a Casa Espírita, grupo de estudo, tem 1000 possibilidades da gente se instruir. Daqui a pouco, a pessoa começa a vir os familiares ali, o grupo, ai, o que tu me diz, qual a opinião que tu me dá? E aí, muitas vezes, a gente passa a ser até o conselheiro da família. É muito comum. Depois que a gente conquista
pela seriedade daquilo que a gente decide ser. É uma conquista, não é uma mágica. Então isso acontece. Por quê? Porque o exemplo começa a se externalizar, mostrando o quanto queremos ser pessoas do bem no caminho reto. Começa a fazer efeito. E nós então, já que estamos decididos, mesmo padecendo de tantas dificuldades, como deve ser a postura nossa do espírita, mesmo que solitário? Pela oportunidade de instruções que a gente tem, porque a gente tem muita... A doutrina espírita é uma doutrina que ela dá muita oportunidade de esclarecimento. Não é uma coisa assim, nossa, eu não entendo, né? Não, tem palestra, tem tudo que eu falei antes, tudo para instruir. Nós deveremos permanecer afinados, cientes das realidades da nossa reencarnação. O que é isso? Nós sabemos que ninguém vem a esse mundo aos trancos e barrancos, vamos dizer. Aqui ele diz, a revelia de foro íntimo. E que ninguém renasce sem motivo, nessa ou naquela equipe familiar. Seja por exigência de afinidade, de espíritos que voltam junto para refazer as coisas, seja por uma escolha do espírito, seja por uma expiação. Muitas vezes temos tantos débitos com aqueles que não são familiares hoje, que a gente precisa vir como uma prova, como uma expiação, para tentar fazer melhor aquilo que em outras vidas eu não fiz tão bem feito. Então não deve ser de desconhecimento de nenhum espírita. Esse trecho que eu vou ler está no livro. Então olha só. Não deve ser de desconhecimento de nenhum espírita que ele reencarna ou trabalha junto daqueles com quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior. Então, não tem reencarnação que foi feita sem planejamento. Não. Está tudo direitinho organizado lá, no plano reencarnatório, no plano espiritual. Agora, olhem a orientação. É do livro. É importante isso aqui, ó. Por isso, já que não tem nada por acaso e não tem nada sem motivo, não dispõe o espírita do direito de deserção da oficina doméstica. Ah, vou abandonar, vou embora, pego minhas coisas, vou embora. Está no livro aqui. Tão só porque ali não encontre criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Ah, então, como ninguém aqui me apoia, nada, então pega minha malinha e vou embora. Ele está dizendo que não é de direito. Aí depois ele vai dizer, a não ser que... Ele vai explicar. Pois é exatamente por conta desses conflitos sentimentais que a reencarnação aconteceu. Cônjuge difícil? Pais incompreensivos? Irmãos enigmas ou filhos problema? Tudo são questionamentos de dificuldades de todas as famílias. Todos esses questionamentos compõem o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Somos todos alunos nessa escola da família. Um mais, um menos, um devendo mais, outro devendo menos, mas quem está numa família tem laços de comprometimento bem estudados e oferecidos para a gente consertar nessa reencarnação. Com eles e por eles é que avaliamos os nossos próprios deslizes e o modo de corrigir esses deslizes.
que a gente trouxe de outras vidas e dessa vida também. Agora, olha o que ele está explicando. Indiscutivelmente, explanando assim, não induzimos o companheiro algum a compartilhar criminalidade ou situação impossível de ser levada somente em nome da obrigação. Então, muitas vezes a gente precisa até, se a gente está incapacitado de suportar aquela realidade, a gente muitas vezes vai ter que dar um afastamento. Mas uma coisa é certa, a gente virá em outras reencarnações consertar e terminar o serviço que a gente declinou. A gente pode pedir um tempo, sabe aquela coisa, tempo? A gente pede um tempo, mas a gente vai voltar. Em outros momentos a gente vai voltar. Porque Jesus disse lá no Evangelho, pagareis centil por centil todos os vossos débitos. O Jesus não quis, o Cristo não quis ser brabo com a gente, vingativo, estão devendo, tem que pagar. Não. Ele está dizendo assim, ó, a felicidade do espírito só é conquistada quando nós alcançarmos a paz da consciência. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, olha a resposta. Desejamos unicamente, ele está explicando que não era para desertar, abandonar o lar, né, na dificuldade, ele diz assim, ó, desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Então, se eu estou em paz, fiz tudo o que é o certo, ou cumpri meu dever, então ele não está julgando, ele está orientando. Que diante das nossas dificuldades, dos nossos desentendimentos, das nossas dificuldades familiares, a gente se pergunte, eu realmente estou fazendo tudo o que é possível para a harmonia familiar? Quanto de minha colaboração indevida eu influencio o outro que se irrita comigo? Essa é a pergunta. Porque é muito comum termos na literatura espírita casos e casos, é só a gente ler os livros, casos e casos e casos de espíritos que pedem para voltar com aquele que ele se julga devedor, porque ele diz, eu fui culpado desta queda do espírito. Eu colaborei. Aí a consciência falando. Deu para entender? Só para não dizer assim, fui na palestra, ela falou que não pode separar, não sei o quê. Não é isso. E não sou nem eu que estou dizendo. Estou lendo a orientação dos espíritos de Emmanuel e André Luiz, que dizem que pergunte se você conseguiu fazer tudo, mas se a tua incapacidade se mostrar mesmo que está impossível, pede um tempo e um segundo tempo depois vai ter que consertar em outra encarnação. Mas faça tudo o que puder, porque serviço feito, feito está. Sempre que nos reconheçamos desambientados na família do mundo, à face dos princípios espíritas, que os entes queridos não se mostrem de imediato disposto a abraçar, estamos na posição do devedor entre credores vários. Então, sempre que a gente perceber que a gente não está tendo apoio ali e tal, tenham certeza, nós somos devedores, muito mais do que a gente imagina ser. Porque a gente sempre acha que a gente é o pãozinho perfeito do pacote. E não é bem assim. Estamos entre devedores e credores. Bem rapidamente, um conselho aos pais.
sejam espíritas ou não espíritas, mas especialmente aos pais, que pelo menos um deles seja espírita. Pontos perigosos para os pais. Ele diz assim: desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Cuide que tudo que a gente faz, diz, pensa ou ensina será um dia lembrado por aquele que a gente acha que é pequenininho, não entende nada. Exemplo: ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, porém sem serem deles. Nós não somos donos dos filhos. Nós estamos colaborando para a elevação espiritual deles e nossa. Ele diz: cuidem para não transformar as crianças em bibelôs de família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos com consideração, com dedicação, mesmo com tempo escasso, mas com consideração. Cuidando para não sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou disposição que apresentem. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Aqui a gente vai abordar isso aqui, não é assim, ó, a mãe que trabalha, coloca na escolinha, vai se sentir culpada, não é isso que ele está dizendo, a gente não pode confundir as coisas. Ele está dizendo que, se você, porque pode pagar, quer se desonerar da obrigação, entregando para os outros criarem, aí tem uma falha dos pais. Mas nós pedimos ajuda para que a gente desempenhe e tenha o ganha-pão, é honesto. Porém, no momento que a criança está no lar, ajudar nos temas, mostrar compartilhamento assim, de experiências, de ensinar oração, ser exemplo, não aquele cara que assim, ó, fura o sinal de trânsito e a criança no banco de trás, ela diz: pai, mas tu não disse que era proibido, que não era bom fazer isso, por que tu faz? Criança um pouquinho maiorzinha, ela pergunta. Ou quando alguém, né, aí a gente vê muitas vezes que diz, aperta a campainha, diz: ai, diz pra essa pessoa que eu não tô. Pro filho dizer: como? Mas tu não disse que a gente não pode mentir? Então, cuidar com os exemplos que a gente dá para os filhos. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes. O filho que está na nossa família é um espírito que também está na jornada, também está buscando evoluir, também está buscando o seu melhor. Eles não são nossa propriedade. E nós não devemos ser donos dos filhos como se nós fôssemos um radar, está sempre em cima daquele filho. Quando ele ganha a idade adulta, estou falando na idade adulta, não quando na idade da educação, não é isso. Na idade adulta, não pode nem ter sua família, não pode nem, né? Tem pais que fazem uma verdadeira vigilância nos filhos, depois de casados, que eles estão com o próprio lar. Cuidado com isso. Dar uma religião aos filhos. É obrigação dos pais dar uma religião para os filhos. Não importa a religião. Por que é obrigação dos pais dar uma religião? Porque nós ensinaremos a esses filhos o caminho de suplicar ao divino a ajuda nos momentos difíceis da sua vida. Do 0 ao 6, uma criança, ela está formando e completando a sua reencarnação.
Tem nas palestras da Nete Guimarães, ela explica muito isso. Dos 6 aos 12 anos, a criança está completando a reencarnação e começando a se tomar o rumo do seu ser. Tomando. Se nós não segurarmos os filhos, pelo menos, especialmente nessa idade, até os 12 anos, que é onde se forma o caráter, o ser daquele jovem futuro, quando ele bater nos 13 anos, que ele começar a adolescência, que ele já está se sentindo grandão, as influências de terceiros sem nexo nenhum vão ocupar a cabeça dessa criança. É obrigação dos pais darem uma religião, ensinar oração, ensinar a orar. E só lá na frente, na vida dele, ele pode decidir a qual ele vai querer seguir. Mas a religiosidade, que é o contato com Deus, é obrigação dos pais. E não adianta trazer filho aqui na evangelização, pegar o carro e ir embora. Aí ele vai dizer, mas é bom para mim e para ti não é participar da palestra? Entender? Então assim, ó, a gente vai colher o exemplo consolidado lá na frente, quando ele tiver adulto, como ele se comportar diante das tentações da vida, lá como ele vai organizar a sua família, ali vai se concretizar os exemplos. A semeadura é lenta, uma semente por vez. Então, cuidemos qual é o comprometimento que nós espíritas temos com o evangelho, com os valores retos, com a conduta certa, com os valores de respeito. A gente vai se surpreender. Se tivermos feito o trabalho positivo, teremos lá na frente orgulho de perceber, mesmo quando ele nem percebe que a gente está notando, ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Porém, se eu fui relapsa na educação dos nossos filhos, a gente vai relegar espaço para que outros valores tomem lugar. Drogas, más condutas, tudo que é de ruim vai ocupar a cabeça que ficou vazia. Então a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, aquela instrução dos Espíritos de Santo Agostinho, que ele diz assim, ó: sereis perguntados pela vossa consciência o que fizestes dos filhos que vieram do alto. A consciência. Então era isso. Teria mais coisas para falar, mas como sempre o tempo... Uma vizinha minha dizia, voa, o tempo voa, né? Então, a gente guarda, então, que a decisão de sermos espírita é uma decisão difícil, mas ela é uma decisão consoladora. Dentro da doutrina nós encontramos esclarecimento, consolo, boa conduta, código moral para a nossa vida. E devagarzinho a gente vai trilhando os caminhos e as coisas devagar vão se assentando. E lá quando a gente terminar essa encarnação, a gente possa dizer, tudo que eu consegui fazer, eu fiz, mesmo que seja depois que eu tomei conhecimento. Porque quantos e quantos e quantos são os erros e as quedas que nós temos e tivemos por ignorância, por não sabermos das coisas. Mas agora que a gente sabe, vamos fazer bonito, certo? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo aos médiuns, então, que através das suas mãos que eles vão impor agora, a espiritualidade direcione a cada um que veio aqui um raio de luz, de consolo, de ânimo, de decisão de querer ser cada vez melhor, de querer caminhar no sentido da luz, para que mesmo nos momentos em que há queda, a gente se reerga, como foi o conselho de Jesus a Paulo,
levanta-te e segue. Assim será para nós também. Então que o consolo, a luz, a paz, a espiritualidade que cada um de nós viemos buscar hoje aqui nessa casa, nos acompanhe para toda a semana que se adentra, na gratidão de sermos conhecidos pelo Pai Maior, pelo nome. Que a luz e a paz nos acompanhem, que assim seja.